Tudo bem? Como passaram de final de semana? Ó, nós vamos começar agora a primeira semana do PET 3. Nesse PET 3, a gente vai mudar um pouco de conteúdo, tá? O PET passado a gente viu geometria, a gente viu sólidos geométricos, a gente viu poliedros, a gente viu polígonos, né? Agora, nesse PET, a gente vai ver múltiplos e divisores. Mas o que são múltiplos e divisores, meninos? Nada mais é do que o que a gente conhece como tabuada, certo? Durante essa aula eu vou explicar para vocês então direitinho, passo a passo, de como que a gente descobre quando um número é múltiplo de outro, certo? E vocês vão ver tanto que é tranquilo diferenciar e trabalhar com esse tipo de número, tudo bem? Então, ó, o objetivo da nossa primeira semana, o objetivo das atividades do PET é desenvolver o conceito de números múltiplos dos números naturais, né? Quando a gente olha essa palavra múltiplos aqui, ó, quando a gente olha essa palavra múltiplos aqui, a gente vai lembrar de uma coisa que eu falava muito em sala de aula que era importante vocês saberem, que é a tabuada, certo? A tabuada de 2, tabuada de 3, tabuada de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quantas vocês quiserem, tá? Então, quando a gente fala de múltiplos de um número, a gente está falando basicamente da tabuada, ó, múltiplo, multiplicação. Tá vendo que a palavra é bem parecida? Então, é quando você multiplica um outro número, certo? Eu vou começar, então, explicando como que a gente vai resolver os exercícios do PET e de acordo com o desenvolvimento da atividade, a gente vai incorporando conceitos de múltiplos, certo? Na primeira atividade do PET, meninos, eles falam assim, ó, qual número que devemos colocar em cada tijolinho, em cada um desses tijolinhos aqui do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes é número junto. Ó, adjacentes são juntos. De uma mesma linha, seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles. E para resolver, descubra e aplique a operação matemática. O que isso quer dizer, meninos? Olha aqui, observe esse número 120 aqui, ó. Ele está falando o seguinte, ele está falando que 120 é o resultado da operação desses dois números aqui, ó. Qual operação que eu vou fazer entre um número que eu não conheço com 20, que o resultado dá 120? Pode ser multiplicação, pode ser divisão. Como a gente está trabalhando com múltiplos, meninos, então nesse caso a gente vai trabalhar com a operação multiplicação. Ou, como vocês conhecem também, é o vezes, não é? 5 vezes 5 é 5 multiplicado por 5. Então, vamos pensar. Ele está falando que o resultado dos meus adjacentes, ó, dos meus tijolinhos juntos, tem que dar o meu tijolinho anterior a ele, logo acima a ele. Qual número, meninos, que multiplicado por 20 dá 120? Ora, o 6. 6 vezes 20, 120, não é? Ó, agora essa multiplicação aqui, ó, tem que dar um resultado aqui em cima, certo? Quanto que é 20 vezes 0, meninos? 20 vezes 0 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, não é? Então, 20 vezes o 0 é 0. Ora, e agora, como que eu vou descobrir qual que é esse tijolinho aqui? É só eu fazer a multiplicação desses dois adjacentes aqui, não é? 120 vezes 0 é 0, não é?
Já tô fazendo já as continhas para vocês, né? Ó, vou fazer só mais essa parte aqui de baixo e a última linha que vocês vão fazer. Vamos lá, vamos conferir se isso daqui tá certo. 3 vezes 2 é 6. Ok, ó o 6 aqui em cima. Qual número que multiplicado por 2 aqui, ó? 2 vezes qual número que dá 20? 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Agora, vamos conferir esse aqui. 10 vezes 0 deu 0. Certinho, né? Agora, essa linha de baixo aqui vocês fazem, tá? Qual número que multiplicado por 3 dá 3? Qual número que multiplicado por 2 dá 2? Qual número multiplicado por 5 dá 10, né? Já tá aqui. E 5 vezes qual número que dá 0? Tudo bem? Esse daqui é bem tranquilinho de fazer. Só pra gente confirmar aqui, eu vou colocar aqui do lado as continhas que nós tivemos que fazer, certo? Ó, a gente fez primeiro 120 vezes 0 é igual a 0. 120 vezes 0 é igual a 0. A gente fez também 6 vezes 20, que é 120. 6 vezes 20, que é igual a 120. A gente fez também 20 vezes 0, que é igual a 0. Nós fizemos também 3 vezes 2, que é igual a 6. Nós fizemos 2 vezes 10, que é igual a 20. Nós fizemos 10 vezes 0, que é igual a 0. E a linha de baixo vocês que vão fazer, certo? Aí depois que vocês terminarem de completar a linha, coloca do ladinho aí quais foram as operações que vocês fizeram. É muito importante vocês escreverem as operações, tá? Para facilitar a memória de vocês, tá bom? Então, primeira questão, basicamente, está pronta. Vamos ver a segunda questão. Olha só o que ele fala na segunda questão. Ele pede para a gente relembrar, né? Meninos, tabuada é finita ou infinita? Ou seja, finita tem fim ou infinita que não tem fim? Você pode fazer quantas tabuadas você quiser. O que vocês acham? Responda aí para mim. Se é finito ou se é infinito. Na letra B, qual o resultado que a gente encontra quando multiplicamos um número por 1? Por exemplo, 2 vezes o 1 dá quanto? 2. E se for 3 vezes o 1, quanto que dá? 3. E se for 1000 vezes o 1? Dá 1000. Então, qual que é o resultado quando a gente multiplica um número por 1? O resultado é o próprio número que a gente multiplicou. A gente está contando aquele número apenas uma vez, não é? Ok, e se for por 0, qual que é o resultado da minha operação quando eu multiplico qualquer número por 0? Vamos testar? 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Eu tô contando 3 0 vezes, né? E se eu for fazer 1000 vezes o 0? Quanto que dá? 0 também. Então, quando a gente multiplica qualquer número por 0, o resultado sempre será 0, certo? Então, vocês vão escrever isso daí bonitinho para mim. E a letra C? Observe a tabela abaixo, né? A tabuada abaixo e responda as perguntas que se seguem. Olha só. Observa, meninos, que eles fizeram. Aqui a gente tem a tabuada do 2. Aqui a gente tem a tabuada do 3 e aqui a gente tem a tabuada do 6, certo? Observa que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3, 6, ele inclusive marcou esses números, 2 vezes 6, 12 e 2 vezes 9, 18. Aí ele marcou aqui, ó, na tabuada do 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Ó, tá vendo que tem um 6 aqui e tem um 6 aqui. Tem um 12 aqui, tem um 12 aqui. Observa esses detalhes.
3 vezes 6, 18. E o 2 vezes 9 aqui também é 18. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Tá vendo? 6 vezes 3, 18 e assim sucessivamente. Vamos ver qual que são as perguntas que ele nos faz. Ó, os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 apresentam circulados em qual tabuada? Vem aqui em cima. Qual tabuada que tem circulado 6, 12, 18, 24, 36 e 60? Na tabuada de 6. Na tabuada de 6, não é? E você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Ó, observa que a gente está na tabuada do 6. Tá vendo que todos os resultados que foi dado, a gente precisou multiplicar o 6 por alguma coisa? Então, meninos, o que ele está perguntando é o múltiplo. Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Sim, esses números 6, 12, 18, 24 são múltiplos de 6. Ou seja, eles são conseguidos, né, múltiplos de 6. A gente consegue encontrá-los a partir de uma multiplicação por 6. 6 vezes o 1 é 6. 6 vezes o 2 é 12. 6 vezes o 3 é 18. 6 vezes o 4 é 24. 6 vezes o 6 é 36. 6 vezes o 10 é 60. Tá vendo que todos a gente precisou de multiplicar o 6 por alguma coisa? Quer dizer que ele é múltiplo de 6. Agora, observa os números 6, 12, 18, 21 e 24. Em qual que eles aparecem circulados? Em qual tabuada? Vocês vêm aqui em cima e olhem em qual tabuada que eles vão aparecer multiplicados. Novamente, você sabe explicar por quê? Qual que é a relação entre esses números com o número 3? A gente sabe sim, a gente acabou de fazer entre o número 6, né? Então, vocês respondam aí. A mesma coisa em relação aos números 4, 6, 18 e 12, 12 e 18. Eles aparecem circulados em uma dessas 3 tabuadas acima. Então, qual que vai ser a relação entre esses números com o número 2? Qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicação por 2, por 3 e por 6? Meninos, se eu multiplico um número por 2, eu falo que ele é múltiplo de 2. Porque eu multipliquei por 2. Múltiplo de 2. Se eu multiplico ele por 3, eu falo que ele é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. E se eu multipliquei por 6, ele é múltiplo de 6, certo? E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada, o que a gente pode falar entre esses números? Olha só, o número 6, ele aparece na tabuada do 2, porque é 2 vezes o 3, e ele aparece na tabuada do 3, que é 3 vezes 2, não é? Quando ele aparece em 2 tabuadas, meninos, 2 ou mais, né? A gente pode falar que o 6, ele é múltiplo de 2. E múltiplo de 3. Ele é múltiplo de 2 números, certo? Esses múltiplos aqui, tudo tem acento. Ok? Então, sintetizando os conceitos que a gente acabou de ver, em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplo dos números que foram multiplicados. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. 3 vezes 13, 3 vezes 13, 69.
quer dizer que o 69 é múltiplo de 3 e múltiplo de 13, tá certo? Por quê? Porque o 69 está aparecendo tanto na tabuada de 3 quanto na tabuada de 13, ok? Bem tranquilo, né? Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Meninos, se é para encontrar múltiplos, é para você fazer uma tabuadinha, ok? Os 5 primeiros, então a gente vai começar pelo 0. Vamos fazer a tabuada do 4 aqui, ó. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 2, 8. 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 4, 16. Então, os 5 primeiros múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16. Certo? Basta a gente fazer a tabuada dos 5 primeiros números. Por que que esses números aqui, 0, 4, 8, 12, 16, são múltiplos de 4? Porque eles, ó, vamos lembrar aqui o que está escrito aqui, ó. Porque eles são resultados da tabuada de 4, certo? Eles são resultado da multiplicação de números por 4. No 0 foi o resultado da multiplicação de 4 vezes o 0. O 4 foi o resultado da multiplicação de 4 vezes o 1. O 8 foi o resultado da multiplicação de 4 vezes o 2. O 12 foi o resultado da multiplicação de 4 vezes o 3. E o 16 foi o resultado da multiplicação de 4 vezes o 4, certo? Então, vocês escrevam isso daqui. Então, os 5 primeiros múltiplos do 4 é 0, 4, 8, 12, 16, porque eles são resultado da multiplicação dos 5 primeiros números naturais com o 4. Então, eu multipliquei os 5 primeiros números naturais com 4, ó. 0, 1, 2, 3, 4. São os 5 primeiros números, né? A mesma coisa vocês vão fazer para o 8 e para o 40, tudo bem? Vocês vão multiplicar, então, 8 por 0, por 1, por 2, por 3 e por 4. E vai explicar por que esse resultado são múltiplos de 8. E vocês vão multiplicar 40 por 0, por 1, por 2, por 3 e por 4. E vão explicar por que esse resultado são múltiplos de 40, ok? Bem tranquilo de fazer aqui, né? Questão número 4. Na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2. Como assim, professora? Tabuada de 2. Tabuada de 2, você vai pintar de amarelo. O resultado da tabuada de 2, tá? Coloque T, ó, coloque T sobre os números múltiplos de 3. Então, além de amarelo sobre os múltiplos de 2, você vai colocar T sobre os múltiplos de 3. E faça um S nos múltiplos de 6. Então, são 3 coisas para fazer aqui. Pinta de amarelo múltiplo de 2, escreve T nos múltiplos de 3 e faça um S nos múltiplos de 6. Nessa tabelinha aqui, depois a gente vai responder algumas questões, que são essas questões aqui. Quais os números foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? E responda o que isso quer dizer. Isso quer dizer que ele é múltiplo dos 2, né, meninos? Ele é múltiplo tanto do 2 que foi pintado de amarelo e tanto do 3 que tem a letra T. Quais os números que foram marcados apenas por T?
O que isso quer dizer? Tranquilo, né? Vocês já sabem fazer aqui. E o que se pode dizer sobre o número 0? O que vocês acham que a gente pode falar sobre o número 0? Tentem aí que a gente faz a correção assim que vocês terminarem, tá certo? Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número? Ou seja, meninos, qual dessas alternativas aqui, ó, é o resultado de alguma tabuada que a gente conhece? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. E esses números são múltiplos de qual número? Olha só. Vamos pensar primeiro, meninos, que sempre que a gente está falando de múltiplo, o primeiro número, o primeiro conjuntinho que a gente tem vai ser 0, tá? Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Então, a gente não pode ter a primeira letra aqui, ó. Todas as outras começam com 0, né? Aí, vocês vão observar os resultados aqui em cada uma das letras. Esses resultados aqui, eles estão em alguma tabuada de 2, 3, 4, 5 que a gente conhece, tá? Se tiver, você vai marcar a letra e vai falar em qual dessas tabuadas aqui que esse número pertence, ou seja, qual número que esses números aqui são múltiplos, ok? Só tem uma alternativa correta, tá? Então, basta fazer a tabuadinha aqui do lado, faz um rascunho aqui, que vocês conseguem responder essa questão. Tranquilo, né? Sintetizando os conceitos aqui, o conjunto dos múltiplos de um número natural, ele vai ser indicado pelo símbolo M de N, ou seja, múltiplo do número. Por exemplo, quais são os múltiplos de 6? 0, sempre começa pelo 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Tá vendo que é o resultado? 6 vezes 3, 18. Opa, quase que eu erro aqui, hein? 6 vezes 4, 24 e assim sucessivamente. Quais são os múltiplos de 9? Vamos lá na tabuada de 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36 e assim sucessivamente, ok? Esses 3 pontinhos aqui, meninas, quer dizer que não acaba, tá? Se eu quiser fazer 9 vezes 1000 aqui, ele tá aqui. O 9 vezes 1000, que é 9.000, é o múltiplo de 9. Aí, por fim, ele pede, então, para você escrever nessa linguagem de conjuntos os múltiplos dos números naturais a seguir. Linguagem de conjunto, meninos, é porque você precisa colocar a chavezinha, né? Sempre começa com o número 0. Quais são os múltiplos de 5, então? É 0, 5, porque é 5 vezes 1, 10, porque é 5 vezes 2, 15, 5 vezes 3, 20, a gente vai andando de 5 em 5, né? 25, 30. Para a gente não precisar escrever muito, a gente vem e coloca 3 pontinhos e fecha essa chavinha, ok? Façam aí para os múltiplos de 7, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 30. Tranquilo? Foi muito conteúdo nessa aula, né? É muita coisa para fazer, então não deixem acumular atividade, viu, meninos? Só lembrando que quando a gente fala de múltiplos, estamos falando de multiplicação. E, novamente, muito importante saber a tabuada. Não é enjoamento da professora de matemática, tá? É porque é muito importante a gente saber a tabuada. Tudo bem? Ó, são 6 exercícios, são muita coisa para vocês fazerem, tá? Então, não deixe acumular atividade, faça o exercício em horário de aula, porque eu posso tirar a dúvida de vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, eu esperando vocês me mandarem mensagem pelo celular, tá certo? Me mandem no privado, me mandem no grupo. Não esqueçam de tirar foto das atividades para eu corrigir, tá certo? E a gente se vê na próxima semana. Até logo, qualquer coisa é só me avisar.
Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus.